Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fábio Sobral, sou professor da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos em Fortaleza, numa livraria de esquerda, Livraria Lamarca, aqui no bairro do Benfica, um famoso bairro de resistência e um dos bairros culturais de Fortaleza. Vamos conversar com vocês um pouco. Bem, eu tenho também um canal, Fábio Sobral, no YouTube. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Vamos debater hoje diversos temas. A primeira pergunta que me foi feita foi sobre o Enem. O que é que aconteceu? Na parte técnica ainda não houve detalhes sobre o que ocorreu, a falha, mas há uma imensidão de pessoas prejudicadas, de jovens prejudicadas, né? Isso é terrível para pessoas que já estão em um processo de tensão enorme se vão ou não entrar na universidade. E o modo como o Ministério da Educação, e especificamente o Ministro da Educação, Abraham Weintraub, tratou, foi de um desrespeito imenso, a ponto de responder a uma pessoa que é bolsonarista, responder a um Twitter pedindo a recorreção da prova da filha. Ele prontamente atendeu e com o responsável do Instituto INEP, o Instituto Anísio Teixeira, que é responsável pelo Enem, foi e atendeu ao pedido, vendo se a prova da concorrente tinha ou não sido prejudicada. Agora, diante de outra cobrança de uma pessoa que não é do seu grupo político, ele bloqueou a pessoa. Então, o Estado brasileiro está ao serviço de um grupo, ao serviço dos interesses pessoais de um grupo, ao serviço do benefício de um grupo político que se apoderou do Estado e utiliza suas verbas, seus recursos, o Estado em todas as suas dimensões. Basta ver o caso também da Secretaria de Comunicação com Weingarten, que é beneficiário dos contratos que ele administra, um negócio impressionante. Bem, a pergunta agora do internauta é sobre a militarização do Estado no Brasil. Há diversas dimensões da militarização. Na verdade, eu acho que surgiu um novo partido, é um partido não oficial, né? Algumas pessoas têm dito isso, um partido militar brasileiro. Alguns livros têm tratado desse tema, mas não é somente um partido militar, é um partido militar, policial, miliciano. E esse partido se opõe ao partido judiciário. Nós temos num polo o Bolsonaro como membro efetivo e maior desse partido militar, policial, miliciano, e no outro lado Sérgio Moro como do partido judicial. Os dois partidos, na verdade, obedecem a um plano geopolítico internacional de submissão do Brasil integralmente aos interesses de grandes corporações financeiras norte-americanas, mineradoras, né, norte-americanas. Para garantir, então, o apoio desse partido, dessa base policial, militar, miliciana, você tem mecanismos diversos. O primeiro utilizado foi a nomeação de milhares de militares para postos no governo federal, né? Esse foi o primeiro aspecto. A próxima agora vai ser a convocação dos aposentados para o INSS, ganhando 30% a mais, o aumento do valor das diárias, o uso do cartão corporativo pela Presidência da República em milhões de reais gastos em 2019, né? Com cerca de 20 mil reais gastos por dia. Além disso, o perdão dos crimes cometidos por militares no final do ano, que o Bolsonaro concedeu não foi só um indulto, foi um perdão, né, a esses militares, né, a crimes militares. Um outro aspecto é a construção de uma consciência
nesses setores militares, como se eles estivessem acima do cidadão, da cidadã, da sociedade civil, expresso na frase do vice-presidente Mourão, né, Hamilton Mourão, que quando estava como presidente em exercício, o governador do Rio, Wilson Witzel, ligou para ele, e a gravação estava no Viva Voz, a ligação estava no Viva Voz e foi feita a gravação. Qual foi a frase do Mourão? Ele disse que foi dos fuzileiros navais, mas esqueceu a ética e a moral das Forças Armadas. Que ética e moral das Forças Armadas? Quer dizer, que despreparo é esse? Não existe uma filosofia das Forças Armadas, uma filosofia própria das Forças Armadas. Então a ética das Forças Armadas é superior à ética social. Um civil tem uma menor ética, uma menor capacidade moral do que um militar. O que ele confundiu, quer dizer, a sua ignorância teórica mostra que ele confunde os conceitos. Na verdade, o que ele queria era um segredo profissional. Ele não se comporta nem como presidente, nem como vice, né? E o outro, que é governador, as conversas entre um governador e um presidente precisam ser conversas públicas, conversas abertas. Os eleitores, as eleitoras precisam saber o que está sendo discutido por seus governantes. E se ele queria segredo, né, é porque ele está acostumado ao procedimento das Forças Armadas brasileiras, que tramaram em segredo o tempo todo contra o país, seja no golpe militar, na ditadura militar, e tramam intrinsecamente pela privatização dos recursos brasileiros, pela privatização das empresas brasileiras. Entregaram a Embraer para a Boeing, para salvar financeiramente a Boeing, né? Tramam agora a entrega do DataPrev, os companheiros, as companheiras estão em greve, querem entregar nossos dados de previdência social para empresas privadas. Imagine isso, né? Então a militarização se dá em diversos fatos, né? Numa fascistização cada vez mais intensa. Uma nova pergunta é para quem governa Bolsonaro. Bolsonaro governa para um grupo muito específico. Eu até, num outro programa que eu participo, chamado Panorama, no YouTube, na Rádio Web Rebelde, às quartas à noite, uma live, eu prometi que na próxima semana eu vou ter um conceito para isso. Porque não é um conceito, já não serve mais a ideia de patrimonialismo, a ideia de mandonismo, não é mais a gestão do Estado para o benefício simplesmente de um grupo familiar. O grupo familiar também se beneficia disso, mas é para um grupo político corporativo. Aí a gente um tema interessante. Existem as corporações financeiras e existem as corporações institucionais. Há esses três grupos, que são as corporações financeiras, as corporações militares e as corporações jurídicas, de modo geral, se articulam hoje para a defesa de seus interesses próprios. As corporações financeiras precisam dos setores militares e policiais e milicianos e de traficantes de drogas para manter os seus ganhos. E as corporações judiciais são fundamentais para manter o controle da legislação e a legalização de estruturas, de instrumentos jurídicos que permitam arrancar os direitos da população conquistados com duras lutas. Então, Bolsonaro governa, primeiro, para um projeto geopolítico das corporações internacionais, que está centrado principalmente em Wall Street e na City Londrina, que são os dois grandes centros financeiros ocidentais. Ele governa para esses setores, ele governa para o agronegócio, ele governa para os criminosos que arrasam as florestas no Brasil, ele governa para as mineradoras que querem arrancar o solo brasileiro, matar as pessoas nos crimes ambientais e não sofrerem com isso. Ele governa para os setores militares que têm aumentos e preservação dos seus direitos, ele governa para os setores judiciais que têm aumentos e preservação dos seus direitos. Então ele governa para um grupo muito específico da população, né? Um grupo muito específico da população contra o restante da população brasileira.
Bem, nova pergunta é se é verdade que todos os judeus apoiaram Bolsonaro. Isso não é verdade. O judaísmo é uma concepção que defende o fim de toda a escravidão, o fim da exploração dos seres humanos, né? O objetivo do judaísmo é a libertação do ser humano, é deixar para, quando você se for do mundo, deixar para seus filhos um mundo melhor, que é o conceito de Tikkun Olam, né? Então, inclusive descrito por um grande intelectual norte-americano de origem judaica, falecido infelizmente ano passado, Immanuel Wallenstein, né, que escreveu O Moderno Sistema Mundo. Ele fala sobre o Tikkun Olam. Então, o judaísmo é uma concepção de defesa da humanidade, é de um grupo religioso que ao longo do tempo foi profundamente perseguido e que o longo sofrimento nos mostrou que é preciso impedir todo o sofrimento dos seres humanos, eliminar o sofrimento na face da terra. Então, os judeus, de modo geral, precisam se opor ao projeto bolsonarista, que é contra a natureza. O judaísmo é uma concepção defensora dos animais. Uma parte grande do judaísmo já antigo era vegetariana, inclusive, era contra o consumo e a matança dos animais, né? A matança dos animais, inclusive, envolvia regras de perdão, né? De pedido de perdão por esse fato. Bem, mas, da mesma forma, nos judeus no Brasil há uma divisão social, uma luta de classes. E os judeus muito ricos apoiaram o Bolsonaro, não porque são judeus, mas porque são ricos. Porque dependem do mercado financeiro, porque dependem das taxas de juros, porque sobrevivem da dívida pública, que aumentou quase 10% no ano passado, 271 bilhões de reais a mais de dívida. A dívida externa voltou a crescer 10%, ou foi 11% também, hoje em 175, cresceu em 175 bilhões de reais. Então, nós estamos vivendo um descalabro de um governo voltado para os mais ricos, e os judeus muito ricos, e não por serem judeus, mas por serem muito ricos, defendem esse mecanismo onde eles enriquecem cada vez mais e numa velocidade impressionante, uma velocidade que é demonstrada por todas as estatísticas, principalmente pelas pesquisas lançadas ano a ano pela entidade inglesa Oxfam, que mostram o aumento da diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Comprovadamente também no livro do economista francês Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, que demonstra esse mecanismo. Então, o judaísmo é libertação, o judaísmo é busca do fim da exploração, né, da escravidão humana, e o judaísmo não é apoio a Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o grupo bolsonarista se aproxima cada vez mais do nazismo, né? Até o próprio ministro da Educação, que é de origem judaica, né? Eu acho que ele é de origem judaica, não Abraham Weintraub, né? Estão me dizendo aqui que não. Mas ele citou um discurso nazista, né? E o Roberto Alvim, que caiu aí da Cultura, né? Da Secretaria da Cultura, vai ser substituído pela Regina Duarte, também copiando um discurso do Joseph Goebbels, né? Então, mesmo os judeus ricos deveriam começar a se perguntar de que lado eles querem estar. Bem, mais uma pergunta aqui: o que é que está por trás da briga entre Moro e Bolsonaro? Na minha concepção, existe aí o partido militar policial miliciano, que apoia Bolsonaro, né? Você tem, do outro lado, o partido judicial, que é centrado em torno da figura do Moro. Os dois têm projetos para a eleição de 2022, né? Eu acho até que eles têm projetos distintos vindos dos Estados Unidos. O Bolsonaro não escondeu sua afeição pela CIA, a Agência de Inteligência Central de Inteligência Americana, visitou a CIA, né?
após a sua eleição. Então, o projeto dele está ligado a isso. O projeto militar no Brasil sempre esteve ligado à CIA desde desde o golpe militar. Então a CIA esteve interligada com os setores militares no Brasil e continuam ligados pelo visto. E o Partido Judicial do Moro está ligado ao Departamento de Justiça americano e ao FBI. Né, aos promotores de Nova York, né, ligados aos promotores brasileiros, né? Então, há certos promotores brasileiros que a Vaza Jato demonstrou. Né? Então, você tem esses dois grupos que vão disputar o poder. Eles, essencialmente, não têm diferença no programa econômico e político. O programa é o mesmo, de uma perda de direitos, melhoria das condições para os mais ricos, né? Piora da distribuição de renda, ao mesmo tempo eliminação das garantias constitucionais de cidadãos e cidadãs, com a possibilidade, inclusive, de matar as pessoas. As forças policiais e militares passam a ter o direito de matar sem serem condenadas, sem serem sequer culpabilizadas, né? Legalizando algo que já existe, que é a eliminação contínua da juventude periférica, né, das pessoas da periferia, juventude e crianças da periferia, em sua maioria negras, né? Então, são dois projetos terríveis que tendem a se dividir por interesses distintos, para ver quem controla a máquina do Estado. Mais uma pergunta aqui de um internauta, sobre o uso dos cartórios e das igrejas evangélicas como centro de difusão e filiação para o partido que o Bolsonaro está criando, a Aliança pelo Brasil. Primeiro, é uma aliança, mas não é pelo Brasil, né? Um partido que tem como objetivo vender a maior parte das estatais, abrir mão dos controles ambientais, legalizar o assassinato, atacar grupos políticos distintos. Isso não tem nada, não é favorável ao Brasil. Atacar as escolas, atacar professores e professoras, atacar as universidades, a pesquisa. Não tem nada de aliança pelo Brasil. Mas aí é incrível você usar a estrutura dos cartórios para isso, quer dizer, é um mecanismo de utilização da máquina pública em seu benefício e a utilização da religião. Olha, vejam que, por exemplo, na Alemanha, as pessoas não contribuem diretamente com as suas igrejas. Elas colocam eu não sei se isso mudou, mas as pessoas colocam nas suas declarações de imposto de renda a contribuição para a igreja. Ali está contabilizado, o Estado sabe o quanto a igreja recebeu, aquilo é contado no imposto de renda, e as igrejas não podem interferir na vida política local. Então, as igrejas não podem se tornar elementos de bancadas e de projetos significativamente substituindo o Estado não religioso. O predomínio de uma religião sobre o Estado é extremamente prejudicial. Nós não concordamos com estados que são teocráticos. Então, por que é que nós devemos tornar o Brasil um Estado teocrático dominado por certos grupos religiosos? Eu sou contra isso, né? Na mesma medida, eu não concordo que empresas possuam redes de TV, não concordo. Eu acho que se uma religião tem acesso à rede de TV, todas deveriam ter, a grade deveria ser subdividida entre as diversas religiões, respeitando a diversidade religiosa que existe no Brasil, e não só a diversidade religiosa. Agnósticos e ateus também precisariam ter espaço para expor suas posições. Então, a mídia deveria ser pública
e permitir o debate, um debate saudável, aí sim seria pelo Brasil a capacidade de debater, de discutir as visões distintas e ao final do debate todas as opções se respeitarem e não prepararem um ataque umas às outras. Bem, a pergunta do internauta aqui é que os bancos lucraram nos últimos 12 meses 109 bilhões de reais, quer dizer, um lucro de 109 bilhões de reais. O maior, segundo o Banco Central, o maior dos últimos 25 anos. Né? Ao mesmo tempo, a dívida alcançou um patamar inigualável, 4,2 trilhões de reais. Né? Qual a relação entre essas duas coisas? A relação é completa, total. Há diversos mecanismos para o beneficiamento dos bancos. Primeiro, o Banco Central é dirigido por um ex-banqueiro. Na verdade, eles nunca deixam de ser banqueiros, né? Eles estão lá representando os bancos. O Banco Central é propriedade dos bancos. Né? É por isso que se fala em independência, porque eles querem legalizar situações que são ilegais e para não sofrerem ações judiciais. Mas o Roberto Campos Neto é um defensor absoluto dos interesses dos bancos, não do Brasil, né? Nem dos brasileiros e brasileiras. Né? Uma taxa de juros mais alta, você tem uma inflação de 2,70%, um exemplo, e uma taxa de juros a 4%, essa diferença de 1,3% é uma diferença gigantesca. Imagine 1,3% em uma dívida de 4 trilhões e 200 bilhões, né? Cada ponto percentual é gigantesco nisso aí. Ao mesmo tempo, existem as operações compromissadas que a Maria Lúcia Fatorelli, na Auditoria Cidadã da Dívida, denuncia constantemente. O que são operações compromissadas? O dinheiro que está nos caixas dos bancos é emprestado ao Banco Central. O Banco Central paga juros por esse empréstimo. Ele não é um empréstimo terrível, porque o Brasil não usufrui desse empréstimo. Ele simplesmente guarda o dinheiro por 3, 4 dias, o dinheiro dos bancos, e paga juros por isso. É um negócio assim impressionante. Se dizia antes um negócio da China, eu acho que hoje é um negócio do Brasil, um negócio dos bancos brasileiros. Então, mesmo aquele dinheiro que eles não emprestam ao público é emprestado ao Banco Central numa chamada operação compromissada. Né? Ao mesmo tempo, o Ministério da Economia e o Banco Central são responsáveis por gerir a dívida pública. Ora, eles podem decidir expandir a dívida para que os bancos se beneficiem. O que é que eles estão fazendo? Eles expandem a dívida pública, isso vai remunerar melhor banqueiros e setores financistas, né? E, inclusive setores das camadas médias ricas, a camada média mais alta, que tem aplicações financeiras, é favorável ao Bolsonaro por isso. Né? Então, eles aumentam a dívida pública para aumentar os seus próprios lucros. Né? Isso é terrível. A gente basta ver o Henrique Meirelles, quando foi retornar ao governo Temer, ele recebeu de bônus dos bancos, de consultorias que ele deu 200 milhões de reais, cerca de 200 milhões de reais, antes de entrar no governo. Ou seja, eles estão na conta dos bancos, certo? Esses governantes, os dirigentes dos bancos centrais estão na conta dos bancos, não estou dizendo todos, mas de modo geral, estão servindo aos interesses dos banqueiros. Então, os grupos se apropriam do Estado e controlam os setores financeiros, gerindo os bancos centrais pelo mundo contra os interesses das populações. Há um psicanalista grego chamado Yannis Stavrakakis, que fala, inclusive, que nós votamos em governos, mas o Estado continua na mão dos setores dominantes. Então, você vota para a presidência da República, mas o presidente do Banco Central não muda. Os ministérios da Fazenda ou da Economia geralmente são associados a esses setores. Né? Aqui no Brasil, a Fiesp, o Paulo Scaff, depois de ser questionado num artigo, respondeu dizendo que a Fiesp tem total concordância com o programa
do governo Bolsonaro. Mesmo havendo uma desindustrialização, fechamento de indústrias que como nunca visto antes. Mas a Fiesp, na verdade, passou a defesa do programa econômico do governo Bolsonaro, que é um programa de predomínio financeiro dos bancos e de ampliação da dívida pública e de destruição do presente e do futuro desse país. Bem, nova pergunta aqui é: bolsas sobem e os pobres ficam mais pobres, né, ao longo do tempo. Bem, nós temos que avaliar duas situações distintas. Vamos analisar a Bolsa Americana de Nova York, certo? A Bolsa de Valores de Nova York. E o que é que acontece? Acontece lá que o Banco Central Americano coloca taxa de juros baixíssimas, né? As taxas de juros baixas fazem com que as empresas contratem empréstimos de baixos juros, jogam o dinheiro nas bolsas de valores, comprando ações das suas próprias empresas. Então as empresas têm lucro financeiro nas bolsas de valores, quando o lucro no mercado é muito baixo, porque há uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, o comércio mundial caiu, né? O lucro das empresas, o lucro comercial consequentemente caiu. Como é que eles compensam? Com o lucro financeiro. Então as bolsas já não são nenhum critério para avaliar o funcionamento real da economia. Elas se movem determinadas pelas taxas de juros internas dos países. Taxas de juros baixas, né, permitem às empresas empréstimos baratos para comprarem suas próprias ações. Então, é um mecanismo falso. As bolsas se movem à revelia do que possa ocorrer na realidade. E aqui no Brasil ocorre a mesma coisa. Quer dizer, uma realidade com baixa renda, empregos precários. Na verdade, está dizendo, o emprego cresceu. No fundo, os empregos protegidos por legislação trabalhista estão sendo trocados por empregos de menor salário e de nenhuma proteção trabalhista, como no caso dos autônomos ou dos empregos de aplicativos, né, que você não tem uma empresa te empregando, né, ela não tem nenhuma obrigação trabalhista contigo. Então, você tem um mercado em colapso, afundando, e recordes na Bolsa de Valores brasileira, na B3, né? Então você tem um descolamento, porque o que importa, as bolsas de valores já não medem a capacidade de produção local, a capacidade comercial, as vendas, elas medem no fundo a capacidade financeira de investir nessas ações. Como a dívida pública brasileira está crescendo, está sobrando dinheiro nesses setores mais ricos, e eles jogam nas bolsas de valores. Consequentemente, as ações das empresas sobem, mas o mercado está em colapso. Entende? Bem, agradeço a vocês. Precisamos debater, contribuam com perguntas, com observações. Num próximo vídeo estaremos atentos a esse debate. Muito obrigado.